Tiquinho Soares não teve nenhuma lesão constatada no joelho após a partida de sexta-feira contra o Sport, hein? Portanto, Tiquinho Soares pode ser relacionado para a partida de quarta-feira. É claro que é preciso aguardar o treinamento de hoje. O Tiquinho, a princípio, não tem lesão. Basta saber se ele tem algum incômodo, se tem algum problema, né? Se ele de fato sente algum problema depois da partida, mas em termos de lesão não tem nada constatado. Com isso, Tiquinho pode realmente ser uma das peças importantes para o treinador Juan Pablo Vojvoda no jogo de quarta-feira. Caso o Tiquinho não jogue, o favorito para assumir a titularidade como centroavante é Lautaro Dias. Então Lautaro Dias pode ser o substituto do Tiquinho Soares. Essa, teoricamente, é a única dúvida do treinador Juan Pablo Vojvoda. A única dúvida do Vojvoda é justamente Tiquinho ou Lautaro Dias. No mais, o Santos deve repetir a escalação da partida contra o Sport. É claro, gente, que do Juan Pablo Vojvoda tudo pode se esperar, né? O Vojvoda, eu até brinquei sobre isso no programa Redação Varanda. O Vojvoda, quando vai para o Sul, é um perigo, né? A última vez que o Vojvoda comandou o Santos no Rio Grande do Sul foi quando ele fez 7 mudanças no time titular, justamente na partida contra o Internacional, que o Santos acabou perdendo, né? Então, assim, será que o Vojvoda não vai aprontar? Eu acredito que não, né? Eu acredito que o Vojvoda tem aprendido com aquilo que vimos lá no Beira-Rio, onde o Santos foi massacrado pelo Internacional, saiu no lucro com aquele empate em 1-1, né? Poderia ter sido goleado por tudo aquilo que vimos no primeiro tempo. O Santos saiu no lucro lá no Beira-Rio, naquele empate em 1-1. Então espero que o Vojvoda tenha aprendido. Naquele jogo ele colocou o Tassiano, colocou o jogador Vitor Hugo, vocês vão se lembrar, colocou também o lateral direito Mike, ou seja, fez uma lambança danada, colocou Escobar de lateral esquerdo e não Souza, enfim, ele errou em tudo, o treinador Juan Pablo Vojvoda naquele dia. Então espero que ele não invente, né? Não invente. O time deve ser definido no dia de hoje, né? O time deve ser definido a partir do dia de hoje e o provável Santos deve ter Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, na zaga o Peixe deve ter Adonis Frias e Zé Ivaldo, Luan Pérez mais uma vez no banco de reservas, do lado esquerdo o Garoto Souza, no meio-campo João Schmidt, Arão e Neymar Júnior, que deve jogar como meia e não como falso 9. Na frente, Álvaro Barreal, Guilherme Arantes do Nascimento e ele, Tiquinho Soares ou Lautaro Dias. Então não vai fugir muito disso, não. Essa deve ser a escalação do Santos Futebol Clube para a partida da próxima quarta-feira, né? Meus amigos, que coisa, hein? Que coisa, hein? Ó, o Fabinho, Marcão, você acha que o Bilal vai ficar pro ano que vem? Não, não acho. O Bilal tá fora o ano que vem. Piquerucho Chorão, eu trocaria o Zé Ivaldo. Fazem 3 jogos que ele não faz M, já ele entrega. Na verdade, o Zé Ivaldo quase entregou na partida contra o Sport, né? Cara, o Zé Ivaldo é um jogador interessante, né? Interessante, aliás, não é nem o termo. É um jogador curioso, o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo tem o dom de fazer grandes desarmes, né? Grandes botes, mas ele tem o dom também de entregar bolas tranquilas, né? O Zé Ivaldo, ele é um jogador 880, né? Ou ele vai muito bem no lance, ou ele realmente entrega a ponto de você achar o Zé Ivaldo o pior zagueiro do mundo, né? O Zé Ivaldo não transmite confiança. Eu cheguei à conclusão que o Zé Ivaldo não transmite a menor confiança, né? Ele erra lances bobos, lances tranquilos, sai jogando ali, às vezes muito mal. É uma zaga do Santos que realmente não transmite confiança. Nem o Zé Ivaldo, nem o Adonis Frias, nenhum dos dois. E o Luan Pérez, que eu acho o melhor zagueiro do Santos, para mim
não está vivendo também o seu melhor momento, né? Não está vivendo o seu melhor momento o jogador Luan Pérez, né? Olha, o Júnior César, nas minhas contas, se o Palmeiras perder para o Ceará, o Santos cai. Muitas contas, né? Depende muito. Por exemplo, eu tô vendo muita gente colocando o Fortaleza como o Fortaleza já como situação resolvida. Não. O Fortaleza tem o Corinthians em casa e o Fortaleza tem, na última rodada, o Botafogo jogando no Engenhão. O Fortaleza ontem fez uma festa danada lá no Castelão, mas eu acho que aquela festa que vimos no Castelão ontem foi muito por conta que o Fortaleza sabia que se não vencesse aquela partida estaria rebaixado. Tá certo? Então o Fortaleza comemorou não a salvação, né? O Fortaleza comemorou o fato de continuar brigando contra o rebaixamento, de se manter vivo na disputa contra o rebaixamento. Eu acho que é isso. Eu acho que a vida do Fortaleza é muito difícil. E é muito difícil. Fortaleza vem numa série de vitórias. Claramente, eu acho difícil que o Fortaleza consiga mais duas. Se o Fortaleza vencer as duas próximas partidas que restam, cara, tem que fazer uma estátua pro Palermo, tem que fazer uma estátua lá pro Bareiro, tem que fazer uma estátua pro goleiro, pro Breno, tem que fazer uma estátua para todo o time do Fortaleza. Se esses caras conseguirem se salvar, olha, realmente vai ser um milagre dos maiores que vimos nos últimos anos, né? Eu acho que o Fortaleza cai, tá? Eu tenho apostado que o Fortaleza cai. Eu acho que o Fortaleza cai. Para mim, o Fortaleza vai fazer no máximo um ponto dos 6 que tem a disputar. Acho que ele no máximo empata contra o Corinthians, empata ou perde para o Corinthians no Castelão, e acho que o Fortaleza perde para o Botafogo na última rodada no Engenhão. Tá certo? Então é muita conta. Por exemplo, o Vitória. O Vitória tem 2 jogos que não são fáceis. Mas a vida do Vitória, na minha opinião, é mais fácil do que a do Fortaleza. Entendeu? Além de o Vitória estar um pouco mais à frente, o Vitória tem jogos mais tranquilos. O Vitória tem o Red Bull Bragantino jogando em Bragança. Eu acho que vai dar Bragantino, palpite. Bragantino vence, na minha opinião, o Vitória. E aí o Vitória vence o São Paulo no Barradão. O Vitória faz 3. Então tá tudo em aberto, gente. É muita conta. Célio Leite, grande abraço pra você. Olha, o Mauro Falcione. Marcão, acho que o Santos Futebol Clube ganha as duas. E a matemática é exata, ou seja, Bragantino jogará contra o Inter e Vitória e um desses 3 cairá. Acredito que será o Vitória, tá dizendo aqui o nosso amigo Mário Falcione. O Santos tem grande chance de vencer as duas, né? Tem grandes chances. Cláudio Roberto, Atlético não tá livre também não. Não tá livre, mas aí você acreditar também em Papai Noel, cara. O Atlético não tá livre. O Red Bull Bragantino não tá livre. Mas aí acreditar que todo mundo vai perder. Claro que dá pra acontecer. Dá. Mas é difícil, né, gente? É difícil. Venhamos e convenhamos, é muito complicado. Agora vamos lá. Sobre a partida Santos e Juventude, na próxima quarta-feira, né? Se o Santos jogar como jogou contra o Sport e jogou contra o Palmeiras, o Santos vence o Juventude jogando no Alfredo Jaconi. Alguns pontos importantes. O Alfredo Jaconi vai estar vazio, tá? A torcida do Juventude já não comparece em grande número, nem quando o Juventude tá ali brigando por alguma coisa. Venhamos e convenhamos, é uma torcida pequena, a torcida do Juventude, né? Então, teremos o Alfredo Jaconi ali vazio, né? Acredito que não teremos nem mais de 3 mil torcedores no Alfredo Jaconi. Provavelmente, o torcedor do Santos até deverá comparecer em maior número do que a torcida do Juventude. Os ingressos para a torcida do Juventude estão a preços populares. Agora, dito isso, se o Santos jogar com a mesma disciplina tática que jogou contra o Palmeiras, jogou até contra o Mirassol, tecnicamente o Santos não foi bem, fisicamente o Santos cansou contra o Mirassol, mas estava bem organizadinho defensivamente. Se não fosse aquele pênalti bobo cometido pelo Neymar, acho que o Santos teria vencido o Mirassol. Se o Santos repetir essas atuações contra Palmeiras, Mirassol e Sport,
eu acho que o Santos tem tudo para vencer o Juventude até com uma certa tranquilidade. O que eu tenho percebido nos times que brigam contra o rebaixamento, que é algo que ainda não acontece no Santos, esses times praticamente não falham defensivamente. Ou seja, para o adversário fazer gols, furar o bloqueio do Vitória e do Fortaleza, é preciso ter êxito, mérito. O que acontece no Santos é que o Santos vacila muito individualmente. O Santos entrega gols para os adversários. Então aí está muito na base da questão emocional, da concentração. Então por isso que eu estou dizendo aqui que não adianta cair nessa balela que o Juventude vai entregar. Isso aí mais atrapalha do que ajuda. Por isso que eu estou batendo nessa tecla que eu não acredito nisso. Tá certo? Não acredito nessa questão que o Juventude vai entregar. E acho que a gente nem pode realmente trabalhar com essa possibilidade, porque isso pode ser uma baita de uma pegadinha. Os jogadores entram achando que já ganharam, que o Juventude vai facilitar, não jogam aquilo que precisam jogar. Veja, o Santos, se entrar como entrou contra o Internacional, pode ter problema lá em Caxias do Sul. Aquela partida contra o Internacional é que os deuses do futebol, como dizem os mais antigos, estavam a favor do Santos aquele dia. Porque se o Internacional tivesse aproveitado as chances criadas contra o Santos, provavelmente estaríamos nesse momento aqui falando do Santos no Z4. Ou seja, aquele pontinho no Beira-Rio pode ter sido o salvador. Nesse momento, aquele ponto no Beira-Rio tira o Santos Futebol Clube do Z4. Perceba, hein? Olha o risco que o Santos correu com aquela escalação absurda, tenebrosa, vergonhosa, colocada em campo por Juan Pablo Vojvoda. Entende? Fabinho tá dizendo, Marcão, o que você acha do Neymar, Guilherme Barreal na frente? Não, eu colocaria o Neymar como 10, né? Como 10. Para mim, se não for o Tiquinho, vai o Lautaro, tá? Eu não colocaria o Neymar como falso 9. Para mim, o Neymar jogou bem a última partida. Eu sou favorável sempre à continuidade. Por que eu vou mudar em algo que funcionou? Eu vou mudar algo que funcionou, cara? Não tem porquê, não vejo necessidade de você... O Neymar não fez o seu melhor jogo? O Neymar não recebeu N elogios na última partida, jogando como 10? Por que eu vou mudar o Neymar para o jogo de quarta-feira? Não. Né? O Guilherme, que é um jogador contestado, inclusive eu era contrário à entrada do Guilherme no último jogo, o Guilherme não foi bem? Se ele foi bem, o que eu faço? Eu mantenho o Guilherme, eu dou continuidade ao Guilherme, eu faço com que ele ganhe confiança. E não gera um clima de desconfiança. Então eu mantenho o Guilherme. O Barreal não tem jogado bem? Eu mantenho o Barreal pelo lado direito. E sobre o centroavante, esse é um problema que não tem jeito. O Santos vai conviver com esse problema porque não tem um jogador de qualidade lá na frente. Então, se você não tem o Tiquinho, você vai de Lautaro. Para mim, é simples, tá? Não inventaria nada não, faria o arroz com feijão, né? O Márcio Fontes, Marcão, se os jogadores do Santos entrarem pensando no Juventude, é o fim do profissional. O Lucas Fadim, Marcão, acredito que o Vojvoda vai colocar o Lautaro para poupar o Tiquinho, pois contra o Cruzeiro o Lautaro não pode jogar, é verdade. Tem essa possibilidade também, né? Eu não acredito, viu, meu amigo Varandeiro? Eu não acredito que o Vojvoda vai querer poupar algum jogador, né? Talvez o Tiquinho não reúna condições de jogar os 90 minutos. E dentro desse cenário, o Vojvoda opte pelo jogador Lautaro Dias. Mas poupar, preservar, não vejo que é o caminho nesse momento. Porque o jogo mais importante para o Santos, nesse momento, é o próximo. E não o último, entendeu? Não tem que poupar ninguém. Você tem que colocar o melhor para jogar. Mas você falou um ponto importante, o Lautaro Dias é jogador do Cruzeiro e não pode jogar a última partida, né? O Cláudio Roberto Pereira tá falando, o cenário perfeito seria o Santos golear o Juventude e o São Paulo meter 3 no Inter. Aí sim, aí o Santos, nesse cenário, Cláudio Roberto, nesse cenário, aí, meu amigo, aí o Inter tá rebaixado. Matematicamente não,
matematicamente... Aliás, o Inter tá rebaixado não, porque não tem só o Santos brigando por ali, né? Deixa eu fazer uma correção. Nesse cenário, se o Santos goleia o Juventude... Vamos lá. Vamos supor que o Santos faça 3-0 no Juventude. 3-0 no Juventude. E o São Paulo vença o Inter por 3-0. Essa diferença vai para 7 de saldo. Aí, meu amigo, aí o Inter não passa mais o Santos. Aí o Santos não cai mais, entendeu? Aí o Santos não cai mais. Não quer dizer que o Inter será rebaixado. Porque aí tem o Vitória, aí tem o Ceará e tal. Mas nesse cenário, aí você foi perfeito. Atenção a essa conta que o nosso amigo Varandeiro traz aí. Se o Santos vence o Juventude lá por 3-0, ou 3-1, vamos lá, 2 gols de diferença, e o São Paulo vence o Internacional por 2-0, essa diferença vai para 5 gols de diferença de saldo. Aí, meu amigo, aí o Santos está praticamente salvo, né? Aí você tem razão. O Cícero, que falta faz o Luca Meirelles. Uma pena que não foi aproveitado quando estava no Santos, Luca Meirelles, né? Felipe Virgínio, Marcão, é isso mesmo. O ideal é ganhar de goleada, porque a diferença de gols, mesmo ganhando, o Santos pode cair. Olha, eu acho que o São Paulo vai ter problemas contra o Internacional, viu? Porque existe uma crise muito grande no São Paulo. Tivemos protesto no final de semana. São Paulo não vai jogar em casa, São Paulo vai jogar na Vila Belmiro. Teremos um público pequeno na Vila. Grande parte dos presentes na Vila Belmiro que vão ali para apoiar o São Paulo provavelmente vão protestar também. Ou seja, pode gerar um clima de instabilidade na Vila Belmiro. O São Paulo tem muitos desfalques. São 14 jogadores no departamento médico. Então, não sei se o São Paulo vence o Internacional, não. Não sei. Vamos torcer. Tomara. E comigo não tem orgulho, não. Eu vou torcer para o São Paulo contra o Inter. Mas que eu acho que vai ser difícil, vai. Né? Acho que vai ser bem complicado. Glauter, Marcão, é verdade que o Juventude vai jogar com sub-20? Não tenho essa informação. Não tenho essa informação e não acredito que aconteça. O Juventude pode preservar alguns atletas, pode rodar um pouco o elenco, o Carpini, o Thiago Carpini, mas sub-20 não. Sub-20 não. Mas pode, alguns jogadores ali que vêm jogando no Juventude, provavelmente alguns já podem ser liberados, né? Juventude não tem mais ambição, Juventude não tem mais objetivos, só tem a famosa mala. Será que alguém vai pagar? Quem será que vai pagar a mala pro Juventude, hein? Será que o Juventude vai receber mala do Inter? Será que o Fortaleza vai pagar mala pro Juventude? Quem será que vai pagar a mala do Juventude, hein? Ceará? Vai pagar a mala do Juventude? Quem será que vai pagar essa mala, hein?